Muito bem, bem-vindos hoje ao bate-papo aqui com meu amigo e parceiro de pesquisa, Danilo Patucci, escafandrista hoje, então, dentro dessa proposta de trazer os grandes pesquisadores, o estoicismo brasileiro, né, para a mídia, para a divulgação. Trago aqui também agora o mais novo mestre em estoicismo, em Epiteto, Danilo. Seja bem-vindo. Vamos bater um bom papo. Faz tempo que a gente não se vê e agora vamos aproveitar para botar a conversa em dia. Danilo, por favor, então, se apresente e fique à vontade. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você, né? Você sabe que a gente se conheceu lá em 2016 em Sergipe, no primeiro Congresso Brasileiro sobre Epiteto, Exato. e desde então a gente manteve esse laço, né? Isso mesmo. É, é um prazerzão para a gente poder agora atualizar nossas conversas aqui. Como o Fernando disse, né? Tenho um mestrado em Epiteto, terminei ano passado, em setembro, filosofia de educação, que é a minha principalmente o meu tema em Epiteto, e também fiz filosofia, graduação em filosofia na USP, e agora estava comentando para o Fernando, né? Estou fazendo graduação em letras, habilitação em grego antigo, né? Que está relacionado ao nosso tema aqui do mundo clássico, né? O mundo helênico. Trabalhar com os textos originais é sempre uma coisa muito importante, né, Fernando? Ter esse cuidado com a tradução, porque a tradução sempre, né, passa por uma interpretação daquele que traduz, então esse cuidado com as letras para a gente é muito importante, né? Nossa, impressionante. Eu lembro do meu orientador no mestrado, Roberto Hofmeister Pich, da PUC, do Rio Grande do Sul, que ele dizia o seu principal, eu e o Diogo, né, fizemos o mestrado junto. O principal diferencial de vocês é aquilo que não vai estar no currículo, que é o grego antigo. Coloquem atenção, ó, atenção e tempo em direção a isso, né? De lá para cá nunca paramos. E aí depois eu conhecendo o Aldo e o Tarquínio, dois exímios tradutores, né, do grego, incentivaram mais nós ainda a fazer o grego. Isso é fundamental, Danilo, porque coloca a filosofia, né, dentro de uma pesquisa científica, sempre contra aquelas pessoas que acham que filosofia é ficar falando qualquer coisa de qualquer coisa. Mostra a precisão que nós temos que ter para filosofar na academia, né, que é lá quase uma filologia, não uma filologia, mas uma, uma afinação assim, né? Uma sintonia muito fina com o conceito, né? Muito bom, Uhum. acho fantástico quando eu vejo, né? E a gente vê pessoas desse nível fazendo filosofia. Imagina o nível do seu texto, as interpretações que você vai poder dar cada vez melhor, né? Com o grego. Muito É, bem, com Danilo. Como que o estoicismo entrou na sua vida e como ele não só academicamente, se e como ele atua na sua vida para ajudar no seu bem viver. Olha, grandes questões aí, hein? Principalmente nos dias de hoje, né? Eu acho que o estoicismo ele está sendo recuperado, num certo sentido, né, da sua popularidade, que era popular, né, antigamente. Isso é curioso, né? A gente lembra, ele era uma filosofia popular. Então, acho que na minha vida, cara, teve um papel muito importante, assim, tem ainda, né? Porque, antes de tudo, eu acho que é uma filosofia, eu diria, tem princípios, né, éticos, até ontológicos, até epistemológicos que me orientam, assim, né? Orientam a minha clareza mental daquilo que eu vou distinguir como prioridade, né, e menos prioridade na minha vida, no meu dia a dia mesmo, né? Naquilo que eu devo, por exemplo, dedicar mais esforços, né, mais energia e menos esforços, né? Tentar abrir mão de certas coisas, de certas tendências, né? Então, eu acho que como isso começou lá
Na graduação em filosofia ainda, o meu interesse começou principalmente com os estudos de mindfulness, né, que estava Uhum. ficando na moda, e eu me interessava essa questão da atenção, né, que os ensinamentos orientais traziam, né? Só que aí eu comecei a perceber que talvez isso pudesse existir na tradição ocidental, né? E aliado ao estudo do grego, eu pensei, pô, vou dar uma utilidade para o meu estudo do grego, né? E aí eu descobri o livro do Pierre Hadot, cara, né? Aquele Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, né? Um compilado de artigos dele. Esse livro eu acho magnífico, assim. E está traduzido para o português, né? Esqueci o nome da editora. Ela Mas é é fácil. realizações. Exatamente. E aí esse livro, o Pierre Hadot, ele traz essa concepção que ele não inventou, né? Ele retoma essa concepção de exercícios espirituais e demonstra como no estoicismo há uma ênfase sobre a capacidade de atenção. E isso me deu um alerta, assim, me despertou um interesse muito grande, né? E a partir daí eu entrei no estoicismo e comecei a até a praticar, assim, tem, né, me inspirado pelos textos do próprio Pierre Hadot, e pelo Pierre Hadot cheguei em Epiteto, né? Um autor que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, nunca tive nenhuma disciplina na graduação tocou nesse assunto, né? Já tinha ouvido falar de Marco Aurélio, que era um imperador que tinha escrito sobre filosofia estoica, mas até aí nunca tinha ouvido falar de Epiteto e nem de Musonius Rufus, né? Que foi o mestre de Epiteto. E a partir daí eu comecei a estudar Epiteto e descobri lá o manualzinho, o manual de Epiteto que o Aldo traduziu, né? Uma tradução muito boa para a língua portuguesa, sem dúvida, uma tradução muito boa, melhor que tem aí. E, e aí, cara, caí de paraquedas naquele evento que a gente se conheceu, né? Que foi impressionante. Você apresentou, o Diogo apresentou, né? Foi bem legal. A partir daí, eu acho que o estoicismo ele foi cada vez mais fazendo efeito, digamos, na minha em mim, né? E fui começando a perceber outros aspectos da filosofia à minha maneira, né? Como, por exemplo, essa questão que me interessa bastante, relacionada ao tema do desenvolvimento da atenção, que, por final das contas, se tornou o meu tema principal no mestrado, né, na minha pesquisa acadêmica, né? Que está alinhada à minha pesquisa pessoal mesmo, né? Meu interesse pessoal, que é o tema dessa ideia de trabalhar sobre si mesmo, né? Modificar-se, quando a gente fala isso, a gente está pensando no nosso interior, né? Na dinâmica dos nossos impulsos, desejos, julgamentos, né? Assentimentos, por fim, emoções, paixões e ações, né? Atitudes. E como isso, ao meu ver, sempre esteve ligado, né? E aí tem o tema que você estuda, né? Principalmente, no viver com os outros, né? Eu trabalho sobre mim mesmo, né? Eu melhoro a mim mesmo em direção às virtudes e fazendo isso eu faço um bem não apenas para mim, mas para os outros também, né? Aquela ideia que as virtudes, as excelências morais, que até eu prefiro, né? Aretai, elas só podem ser usufruídas em benefício de todos, né? Isso é magnífico. Isso é uma coisa que eu tenho a impressão que hoje em dia nessa popularização da filosofia estoica, parece que não se tem muito essa percepção, assim. Parece que não se entende que, na verdade, os verdadeiros bens morais que o estoicismo, né,
coloca como meta, na verdade, eles não, não são coisas para isolar o indivíduo da sociedade, né? Não são coisas para tornar o indivíduo uma estátua, né? E nem ele contra o mundo, né? Muito Vem o pelo mundo, contrário, eu aqui, você é uma... Não é isso, é uma convivência é pacífica com o mundo, a né? convivência pacífica. Na verdade, o estoicismo ele faz você se integrar ao mundo de uma maneira Isso, harmoniosa. é uma filosofia da integração, exatamente. Filosofia da integração, é uma convivência, exatamente. E parece que hoje em dia eu vejo os livros que, confesso, também não tenho nem tempo, nem muito interesse de ler, né, todos esses livros que vão surgindo no mercado editorial hoje, mas você vê o resumo, você vê resenhas, você vê comentários, você vê sempre esse aspecto enfatizado, nesse aspecto exatamente como você falou, de colocar a pessoa contra o mundo, a pessoa vai carregar o mundo nas costas, ela vai se isolar do mundo, ela tem que vencer o mundo. Não é nada disso, né? Não é nada A disso. luta é com você mesmo, para você, né, ser o melhor que você pode, para ter uma vida serena frente às externalidades, né? É justo o contrário disso. Exatamente. É um trabalho, né? Se a gente pode dizer, uma luta, né? E eles usam esses termos mesmo. É uma batalha contra as nossas tendências, para que utilizar até epíteto, mais animalescas, né? Mais egoístas, para favorecer, alimentar, cultivar tendências mais racionais, ou seja, mais sociais, mais políticas, né, para incluir o outro, na verdade, se incluir no outro. E, e aí eu percebi, né, assim, isso não é um mérito meu, na verdade, né, o próprio Hadot enfatiza excessivamente a importância da atenção. Comecei a estudar a atenção, né? Que é um tema que todo mundo fala que é importante no estoicismo, mas ninguém estuda. É É verdade, curioso, é né? verdade. Tudo bem que tem muita coisa ainda para ser estudada, né? A gente tem que lembrar que o estoicismo foi uma filosofia que, das filosofias antigas, foi bastante abandonada, né? Assim, nos últimos 150 anos, assim, não teve muitos estudiosos estudando, né? Claro, a gente tem estudos importantíssimos, né? Referências que a gente usa até hoje, mas é isso, né? Poucas pessoas estudaram, então a gente tem referências importantes para serem lidas hoje, que são textos de 100 anos atrás. Ou Uhum, seja, se tivesse muita gente estudando, seria diferente, né? Então, a atenção é um tema extremamente importante, né? Atenção a si, para poder ter atenção ao outro, né? Atenção ao mundo. Mas eu não posso ter atenção ao outro, ao mundo, sem ter atenção a si mesmo, né? A mim mesmo. Isso é uma coisa que eu tento fazer na vida, né? Na nossa vida. E você com certeza também, né? Com pegando são temas complementares, né? Como se eu pegasse a perspectiva do indivíduo e os seus estudos pegassem a perspectiva do social, né? exatamente. Eu até queria que você falasse um pouco mais nisso, Danilo. Eu tô aqui aberto aqui no meu PDF, 3 artigos seus, né? A educação da atenção e emancipação intelectual, o exercício de atenção, budismo e Epiteto, e observações sobre atenção na filosofia de Epiteto. Aqui tem uma convergência de 2 temas, parece que você traz bastante, que é a educação e a atenção. E aí você junta no mestrado, né? Aí uma Uhum. educação da atenção. O que é uma educação da atenção em Epiteto? Né? E você já traz 2 relações bem interessantes, uma com o budismo e outra com o Jacques Rancière, que é muito legal, que eu tenho um livro dele, aquele o Mestre Ignorante, Uhum. né? E ele faz também ali um método de emancipação da inteligência, né? Ele é bem interessante, né? Vai para um autodidatismo, que é onde a pessoa tem que ter máxima atenção sobre todas as coisas, porque isso tudo passa por ela, né? Não tem ninguém dizendo para ela nada. Então é bem legal o Rancière, budismo, Epiteto. O que é uma educação da atenção?
Boa, essa é uma boa pergunta, né? Bom, assim, antes de tudo, é interessante lembrar que a própria definição do que é a atenção, a capacidade de atenção, ela é, não está bem definida, né? Assim, tanto as ciências neurais, psicológicas, hoje em dia, né, conseguem definir com concordância entre si, assim, o que que seria a capacidade de atenção, né? Então, muitos desses autores, eles vão diferenciar bastante o que que é a atenção. Para pensar um pouco no estoicismo e no budismo ali, e ali eu estou pensando no budismo tibetano, principalmente, algumas referências que eu li para fazer aquele artigo. Uma diferença grande é que o budismo ele fala explicitamente a necessidade de você prestar atenção no seu corpo, né? Prestar atenção no seu corpo, nas sensações corpóreas, né? Isso é uma indicação que eles fazem com é, é bastante explícita, né? O estoicismo é um ensinamento muito mais focado numa certa intelectualidade, né? Num certo uso contínuo da sua capacidade de pensar e, a partir daí, de observar o restante que compõe o ser humano, né? Bom, em Epiteto, eu vou estudar a capacidade de atenção por esse viés, assim, né? Por exemplo, né? Como você sabe, Epiteto ele tem aquela regra de vida, né? Distinguir o que depende de nós, o que está sob o nosso encargo, daquilo que não está sob o nosso encargo, aquilo que não depende de nós. O exercício dessa regra, ela por si mesma já exige uma mobilização da sua atenção, né? Prestar atenção entre o que que é que depende de mim, o que está sob o meu encargo e o que não está sob o meu encargo. É, essa simples exigência de distinção já é uma mobilização da atenção, né? Qual que é assim, a questão que me parece, quando eu digo me parece, porque são coisas que eu não comprovei, né, no mestrado, são questões em abertas da minha pesquisa ainda. E essa mobilização da atenção, ela inclui, sob o seu campo de atuação, elementos que não necessariamente são intelectualizados. Então, por exemplo, quando você exerce esse esforço de distinguir entre o que está sob o meu encargo daquilo que não está sob o meu encargo, eu vou fazer uma lista mental do que está sob o meu encargo. Está sob o meu encargo a minha ação. Está sob o meu encargo o modo como eu realizo os meus julgamentos, né? Pensando em epiteto. Está sob o meu encargo os meus desejos, né? Os meus impulsos. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz esse esforço, como se alguma coisa, eu posso estar até, aí eu vou ser criticado na academia, está sendo meio em aberto essa questão, meio místico, meio esotérico. Quando você realiza esse esforço, você acaba influenciando na sua percepção mesmo, né? Na sua sensação de si. E aí eu estou dizendo a partir da minha experiência pessoal, né? Você acaba fazendo essa inclusão de outros elementos de si mesmo que não necessariamente estão incluídos naquela lista mental que você faz, Uhum. né? E isso, me parece, é uma proximidade que há entre as práticas espirituais do estoicismo e do budismo, por exemplo, né? Porque o budismo, é claro, ele é explícito no que ele orienta. Desenvolver a atenção e prestar atenção nas suas sensações corporais. Prestar atenção na respiração, né, por exemplo. Enquanto o estoicismo ele não faz isso, ele enfatiza a parte intelectual, né? Só que
através da parte intelectual, ele acaba indo em direção ao corpo, porque é a nossa ação, em última instância, a única coisa que depende de nós, Você acha né? que esse exercício, essa relação desses dois exercícios, do budismo com o corpo e com o epiteto na intelectualidade, né, na nossa ação mental, você até falou isso nos artigos, tem uma forte relação com a presentificação, né? Porque se a gente tem uma atenção imediata àquilo que nos aparece, como o epiteto pede, a gente evita de ficar viajando na maionese, entendeu? A gente fica atento ao real, aquilo que está acontecendo naquele momento, e naquele momento a gente pega a nossa atenção para tentar ter melhor representação. E no corpo também, né? As meditações, né? O yoga, né? Tá centrado também nos exercícios corporais, na respiração, porque é o que está presente, é o que está aqui agora. Tem essa relação Eu da acho que tem essa... presentificação, né? Que é os estoicos dizem, não, não tem como ser feliz no passado nem no futuro. Uhum. Então, só nos resta. Seria um exercício de presentificar? Sim, eu acho que é um exercício de presentificar. Eu acho que todos esses exercícios espirituais, eles têm esse objetivo, conduzem para esse objetivo. Porque, veja, e aí é o meu projeto de doutorado, né, que está em suspensão no momento, que é incluir os textos do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele fala mais sobre imaginação, né, sobre o ato de você imaginar e como isso te conduz para fora de si mesmo, né? Ele fala isso mais do que epiteto. E tem relação com isso. Porque, veja, me parece realmente que no estoicismo, é a minha leitura do budismo, quer dizer, do budismo, que o corpo de fato, diante da mente, né, até diante das emoções, o corpo de fato ele sempre está no presente, né? O corpo ele não consegue ir para o futuro e nem para o passado. Quem vai para o futuro ou vai para o passado é justamente o pensamento, né? A imaginação. A gente consegue fazer previsões, a gente consegue retomar o passado, escrever história e tudo mais. E muitas vezes não, se trata disso, né? Muitas vezes, pensando no passado, a gente gera emoções, né? Pensando no futuro, a gente gera emoções. E aí tá aí, ansiedade, né? Para falar de uma, um estado contemporâneo, assim, muito forte, é muito comum. Só que o corpo não vai para o futuro e nem para o passado, né? Nem que a gente imagine o nosso corpo no futuro, ele continua no momento presente. Não adianta, ele não sai do momento presente. Agora, como, né? Eu acho que aí é uma leitura do budismo isso, né? Como você justamente enraizar, uma palavra minha, tá? Mas enraizar, né? Corporificar, no certo sentido, a sua mente, né? Trazer os seus pensamentos para o momento presente, tendo a ajuda dessa âncora que é o corpo. Hum. E no estoicismo, eu acho que é isso também que está acontecendo, né? Através de outras técnicas que não deixam de ser complementares, ao meu ver, elas são complementares, mas outras técnicas que justamente têm esse intuito, né? De através de um tipo de esforço muito intenso, intelectual, é um esforço extremamente intenso e contínuo, né? Também é Uhum. importante isso, né? A gente acha que fiz agora um exercício, vai mudar a minha vida. Não, não é uma chavinha de uma hora para outra, né? Exige continuidade e disciplina. E também tem esse intuito de conduzir para uma certa aproximação do corpo, do momento presente, Uhum. portanto, né? Mas através do processo intelectivo, né? De toda essa. Através do processo intelectivo. Porque a gente sabe, a gente percebe na nossa experiência como eu acabei de falar, né? Se a gente fica pensando muito no futuro, a gente produz uma emoção como a ansiedade, né? Utilizando um termo genérico, né? Emoção, no contexto histórico. A gente produz uma paixão, se quiser, um pathos, né? Só com o pensamento. Ou seja, também é possível fazer o processo reverso, digamos, utilizar o pensamento, a mente, né? Para ficar mais próximo do corpo, se quiser, ou melhor, de si mesmo, né? No caso, aí de si mesmo. Por quê? Aí eu
uma coisa que eu tento trabalhar na minha dissertação no mestrado. O que significa pensar que o corpo está no momento presente, né? Significa perceber que, por exemplo, o hegemonicon, né, que é o princípio diretor lá da psique estoica, ele, ele é o que compõe a estrutura sensorial da psique, né? Todos os sentidos são extensões dele, tá? Ou seja, isso significa que o processo sensorial, as sensações que são produzidas no corpo e chegam ou melhor, são produzidas nele, mas chegam através dele pelo corpo, só ocorrem no momento presente. Só ocorrem no momento presente. Quando um objeto se aproxima do corpo, aproxima da estrutura sensorial constituída pelo hegemonicon, essa sensação produzida nele ocorreu no momento presente. Ela não ela não está acontecendo por um processo imaginário, né? Aquilo que é produzido pelo processo imaginário, seja em relação ao futuro ou ao passado, faz não passa pelo processo sensorial Sim. na relação do corpo, na relação do hegemonicon enquanto estrutura sensorial, enquanto percepção e os objetos exteriores. Então, veja, o que que eu percebi, assim, eu suspeito, aí eu precisaria trabalhar, desenvolver isso mais, isso é uma coisa que eu coloco na minha dissertação e não consigo desenvolver, né? Que é, por falta de tempo, enfim, que é justamente assim, isso significa que se não houver uma atenção abrangente o suficiente para incluir todos esses elementos que chegam pelos processos sensoriais, pelos cinco sentidos, isso significa que dados sensoriais estão chegando no hegemonicon, estão sendo produzidos na percepção, mas não estão sendo, mas não são conscientes, por exemplo, não são conscientes. E aí, o que acontece, ao meu ver? Todos esses dados, na forma de movimentos, são impulsos, eles estão conduzindo o ser humano. Uhum. Eles estão produzindo tendências, do modo como o hegemonicão depois ele vai tomar as suas decisões, né? Bom, não sei, aqui eu comecei a entrar numa Não, especificidade. perfeito, perfeito. Eu queria entender agora, que tu falasse um pouco, a parte da educação dessa atenção, porque, Ah, sim. por exemplo, são duas coisas interessantes, né? Você disse, ó, ninguém presta muita atenção na atenção, né? Ela está envolta em todo a teoria de Epiteto, em todos os seus diatribes, em vários lugares no budismo, mas ninguém dá atenção para a atenção. Eu penso que às vezes é que nem quando eu comecei a fazer meditação no yoga, o pranayamas é ensinar a gente a respirar. Eu disse, como assim? Eu respiro desde que eu nasci? Como assim me ensinar a respirar? Uma coisa tão natural. Eu acho que a atenção é assim. E aí, quando eu comecei a aprender, eu vi que eu não sabia respirar, ou que eu poderia aprender a respirar melhor, né? Então, parece que é tão natural, a atenção é tão natural, que como assim educar a atenção? Todo mundo está atento? Não, não está. Essa é a questão, né? É tirar desse processo natural, essa é a minha pergunta, é tirar desse processo natural, tanto, né, a pranayama lá no yoga, que é, né, estudar, aprender a respirar melhor, quanto a atenção. E é por isso que eu acho fundamental, você pegou um foco que ninguém pegou mesmo, e é muito legal esse foco. A atenção, mas mais importante, como educar ou desenvolver, o que seria um processo educativo da atenção? Como se daria isso? Ó, essa é uma boa pergunta, assim, porque assim, eu preciso contextualizar um pouquinho, no sentido de, eu acompanho também o tema da atenção nas ciências contemporâneas, né? Então, ciências neurais, um pouco da psicologia e agora também principalmente da psicopedagogia, tem publicado certos
um material sobre o tema da atenção, né? E é curioso, assim, todo esse material, e nunca tem uma abordagem, nunca vi, histórica. Assim, o que já foi produzido sobre o assunto, né? Sabe? O Tem que uma já produziu? diatribe só sobre isso, né? Pois é, tem uma diatribe sobre a atenção. Esse é o Sobre, título, né? Periprossochés, né? em epiteto. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que talvez pela nossa formação em filosofia, né, ter essa atitude de olhar para o passado, olhar para a tradição, e aí tanto sem julgamentos de valor, né, mas ver o que já foi produzido e ver se há alguma coisa que seja relevante, né? E isso que me fez ir para estudar epiteto, né? Porque por enquanto é o primeiro registro histórico no Ocidente que a gente tem sobre alguém pensando sobre o tema da atenção. Bom, e nesse material contemporâneo, assim, pouco a pouco tem pessoas falando sobre a importância de desenvolver e de educar a atenção. E eu entendo que isso seja uma reação ao movimento excessivo nos últimos 20, 30 anos, de medicalizar, né, a atenção, ou melhor, a falta de atenção, o déficit de atenção, né? O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí é um tema extremamente interessante, assim, importante no sentido de eu pessoalmente concordo, seja algo que existe, o TDAH existe, ele é factível. A questão é, será que todos os casos que estão sendo medicalizados precisariam ser medicalizados? Aí essa para mim, é a principal questão, a principal polêmica, né? Por quê? Porque a gente vê nesses textos antigos, em Epiteto, a gente vê na tradição budista, na tradição hindu, que, e aí também o texto do Rancière é importante, que a atenção pode ser, segundo esses textos, segundo essas tradições, ela pode ser exercitada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada. Temos que dar atenção à atenção. É só isso. Exato, dar atenção à atenção, né? Melhorada, expandida, aperfeiçoada, se quiser, aprender a conduzir a sua Isso, atenção, isso. né? Aí entra o tema da educação, como você disse sobre a respiração, algo tão comum. Nasci com o primeiro ato que eu fiz na minha vida foi dar uma Respirar. bela respirada. E por exemplo, é muito interessante esse texto do Rancière, porque nesse texto, não sei se você reparou, mas ele, na verdade, ele recupera um educador do século XVIII, não sei se é do século XIX, XVIII, não lembro mais, que é o Joseph Jacotot, Ah, um sim. educador francês que desenvolve essa ideia do método universal, né? Essa ideia de educar qualquer matéria sem que o professor saiba do que se trata. O professor não precisa saber o que se trata. Ele Esse é o apenas... livro Mestre Ignorante, Isso, o livro do do mestre Rancière ignorante. também, né? Que é essa ideia de uma educação emancipatória, que ele diz assim, basicamente, né, a aplicação desse método, o mestre, né, o professor, ele basicamente precisa perceber, prestar atenção se o seu aluno está realizando um esforço de atenção ou não Isso. à matéria. É só isso. Se ele percebe que o aluno tá se esforçando, prestando atenção na matéria do estudo, é o suficiente para ele perceber se o aluno está progredindo na matéria em questão ou não. Ele não precisa saber a matéria propriamente. Ele precisa só saber essa atitude, se é uma atitude de atenção ou não. E eu fui atrás dos textos do Joseph Jacotot, assim, e eu encontrei alguns em PDF, né? Está em francês, mas dá para ler. Mas, infelizmente, a gente precisa que alguém reedite todos esses textos, né? E você vê como realmente é o Joseph Jacotot ali. E ele falando sobre a capacidade de atenção, cara.
em última instância, é a atenção e, em certo sentido, não. E também o que ele traz é a questão da vontade, né? A vontade. Uhum. Aí a gente até imediatamente pensa na proairesis, na capacidade de escolha em epiteto, no sentido de o esforço de atenção é sempre uma escolha, né? É sempre eu realizo um esforço voluntário de prestar atenção em algo que muitas vezes não é interessante, né? Não é atrativo, atraente, mas mesmo assim, esse esforço de realizar uma atitude de atenção. Bom, isso assim, para dar um panorama geral, né? Na medida em que esse tema é muito quente, né? Digamos, muito importante hoje em dia. E eu preciso falar sobre isso. Um filósofo, professor universitário alemão, ele chama Christoph Turk. Ele escreveu um texto chamado Sociedade Citada, Filosofia da Sensação, bem na tradição escola de Frankfurt, assim, né, teoria crítica. Esse texto em particular é extremamente técnico, bem denso, né, bem difícil, assim, não é muito para não leigos. Mas ele tem escrevido um outro texto chamado Hiperativos, Cultura do Déficit de Atenção. Aí é um texto muito bom, assim, até encontra em PDF por aí, bem introdutório no tema. Que ele vai, até no final do livro, ele propõe certas práticas pedagógicas a serem realizadas nas escolas para favorecer o fortalecimento da atenção. Quando a gente pensa em educação, por exemplo, em epiteto, há essa educação não explícita, né? Ele não fala, vamos educar a nossa atenção fazendo isso, isso e isso. Não, ao meu entender, em epiteto, essa educação da atenção, ela ocorre just, é, pelos próprios exercícios espirituais que ele Uhum. propõe, né? Ele está ensinando, se você perceber bem, ele está ensinando aquilo que você deve prestar atenção e aquilo que você deve ignorar. Porque é isso, a gente não consegue prestar atenção em tudo. Então, mas a gente consegue, a gente pode selecionar aquilo que é prioridade daquilo que não é prioridade. Então, eu acho que em epiteto, assim, em síntese, né, há uma educação do olhar para si mesmo, né? Assim, ele ensina no que você deve prestar atenção em você mesmo, né, como você deve olhar para si mesmo. Eu acho que ele dá essa orientação, esse guia, que em última instância só o indivíduo pode fazer, né? Assim, Claro. cada um tem que realizar esse esforço ou não. E a partir daí também como olhar para os outros, né? Como olhar para os outros, como olhar para esse conjunto de seres que convivem, como é possível essa convivência harmoniosa, né? Eu mesmo preciso buscar esse esforço de harmonia interior para poder viver em harmonia com os outros, né? E acho que em Epiteto é muito claro isso, assim, essa, essa educação da atenção a si mesmo. Claro, aí a gente pode entrar em alguns detalhes, né? E outros menos detalhes, como por aquilo que eu estava dizendo, né? Prestar atenção nos processos sensoriais, né? Que vão constituir os assentimentos, enfim. Só que aí, voltando um pouco para os dias de hoje, por exemplo, esse Christopher Turk, ele fala uma coisa que é óbvia, né? Em certo sentido. A gente vive uma cultura do déficit de atenção. Esse é o termo que ele cunha. O nosso modo de vida, a nossa sociedade, ela está organizada para que não realizemos nenhum esforço de atenção. Muito pelo contrário. A quantidade de estímulos exteriores que atraem automaticamente a nossa atenção é enorme, né? Hoje você anda no metrô e dentro do próprio metrô você tem as televisõezinhas, você tem propaganda em vídeos, tanto imageticamente quanto auditivamente, né? Então você tem uma sobrecarga de estímulos exteriores que vão atraindo a sua capacidade de atenção automaticamente.
E isso favorece uma deterioração da sua força de atenção, se quiser, né? Da sua capacidade de atenção. Agora, Epiteto ele vem justamente para fortalecer essa atenção, de modo que ela não seja arrastada pelas coisas exteriores, né? Uhum. Ah, então, como que eu posso, por exemplo, diante desse cenário repleto de, de, de elementos exteriores que querem atrair minha atenção, né? Como que eu posso manter a minha atenção comigo mesmo, né? Realizar esse esforço. Aí em epiteto isso vai ser através de um uso intenso da nossa capacidade de Imagina, pensar. naquela época onde era muito mais minimalista, tinha muito menos bombardeamento de informações como temos hoje, já era difícil, né, naquela época, de tentar fazer com que uma pessoa prestasse atenção naquilo que deveria ser prestado atenção, seguindo a, né, sua separação ontológica daquilo que depende de nós, não depende de nós. Imagina hoje, né, o bombardeamento, como você disse, de informações, de estímulos, e aí que eu sou um grande crítico da escola e da educação, né, que deveria considerar esse mundo, né, dessa forma e mudar a forma de pensar a educação, porque para mim toda essa sua pesquisa ela vai desembocar, na minha perspectiva, numa educação epistemológica, cognitiva, né? Uhum, A atenção seria uma das estruturas do nosso aparato cognitivo, a principal, a luz fundamental. Sem atenção não tem nada. Mas depois uhum, tem as outras, né? Que são os verbos mentais, o analisar, o enumerar, o seriar, o interpretar. São verbos mentais que, quando a gente está com a atenção numa coisa, a gente começa a executar eles, independente do conteúdo, se é geografia, matemática. Não tem mais sentido ficar ensinando as capitais do país, decorar coisa, matéria pela matéria, passar para Enem. Não tem mais sentido, porque o nosso aparato cognitivo está sendo bombardeado, né, os nossos jovens, crianças, filhos, está sendo bombardeado por um outro mundo. E a escola meio que fica num outro mundo, querendo, né? E aí tem um aparato cognitivo que não dá a mínima atenção 5 segundos a nada, e aí a escola querendo que em 50 minutos a criança preste atenção num conteúdo sem treiná-la cognitivamente para isso, porque o mundo de fora é completamente diferente do que a escola propõe. A escola está descompassada completamente, tanto do ensino de conteúdo, não sei para que serve mais, tem que repensar isso, quais são os conteúdos que são importantes, e para quê? E está desconectada de como que a atenção dos nossos jovens estão sendo utilizados no dia a dia. uhum, Então, por isso que, para mim, é fundamental uma educação epitetiana. Bom, Albert Ellis, da DCC, já percebeu isso. Só que ele fez uma terapia com isso, né? E aí tem várias outras. Quem sabe a educação não dá mais atenção a desenvolver as nossas estruturas cognitivas, que é o que o Rancière fala. Se eu estou fazendo meu aluno prestar atenção, se eu estou vendo o esforço da atenção nele, não interessa o conteúdo, não interessa para onde está levando o pensamento, ele está executando o pensamento. uhum, E aí o estoicismo é fundamental, é a escola filosófica que mais deu atenção a essa parte cognitiva, intelectualista, que alguns dizem que é ruim em certo ponto, né, falando aí daimonia e tudo mais, paixões, mas para uma epistemologia eu acho que ela seria uma base, né? Não dá para transpor, porque, né, o mundo epitetiano é muito diferente do nosso, mas a maneira que ele enxerga os processos cognitivos são tão interessantes hoje. É ali que nós temos que dar nossa atenção, nossos processos cognitivos, interessa o conteúdo que uhum. venha, né? Eu acho que o seu trabalho tem tudo a ver, que é uma das coisas que eu tenho uma crítica na educação, quando eu falo educação, educação formal, institucional, é levar o estoicismo, o foco da atenção, não nos conteúdos, não no valor, não na felicidade, não na verdade, mas em como compreendermos as estruturas, né, do nosso aprender, do nosso conhecer, da nossa epistemologia. Que você acha disso? Meu, eu acho que é exatamente aí, assim, ó. Por exemplo, eu compartilho um pouco da minha experiência, né? É,
primeiro ponto a dizer, eu acho que assim, acho que a conclusão que... Cheguei à conclusão, não, isso é uma coisa que tá dita, né? A educação, isso é uma coisa que a gente esquece. A educação que a filosofia estoica propõe, as filosofias antigas como um todo, né? E Pierre Hadot tem um trabalho magnífico sobre isso, né? Mostrando como a filosofia antiga é educação, né? Ensino superior, se quiser. A educação de Epiteto é uma educação de jovens adultos, né? Que a gente está falando de jovens adultos, nos seus 18, 19, 20, no mínimo, e a partir daí em diante. É uma educação de adultos, se quiser. E, e aí eu compartilho um pouco da minha experiência hoje, né? Claro, eu não vou falar o nome da escola que eu trabalho, mas eu trabalho numa escola hoje e eu gosto muito dela. Estou gostando muito, nem achava que existia isso. Porque dentro da escola, a proibição, por exemplo, do uso de celular, ela funciona. Ninguém usa celular dentro da escola. Os alunos, né? Os professores usam, claro, porque é uma ferramenta de trabalho. Nenhum aluno usa celular, escola privada, né? Nenhum aluno usa celular. E os professores, eu sou um dos professores, têm uma formação, a escola, e aí tem a questão que a escola se preocupa com esse tipo de formação e compreende essa importância, e compreende que é um processo a ser cultivado, de educar os professores para olhar nos olhos dos alunos, por exemplo. Lá a gente olha nos olhos dos alunos, né? E os alunos, isso cria condições para os alunos mesmos, por exemplo, olharem nos olhos uns dos outros, né? O modo como a gente conversa com os alunos é um modo que favorece uma condição para o aluno se perceber, né? Então, ao meu ver, tudo isso é educação da atenção, entende? À medida em que o professor, ele não pode, o educador, ele não pode transmitir aquilo que ele não tem, né? Eu acho que isso é um princípio pedagógico que está em Epiteto. Eu coloco isso na minha dissertação, por exemplo, né? Epiteto, ele não está... E o que Epiteto transmite para os educandos dele é o seu próprio esforço de tentar aquilo que ele está falando. Então, isso no ambiente escolar que eu trabalho hoje, isso é uma coisa que acontece, você entende? Tipo, quando eu me aproximo dos alunos para tentar ouvi-los, por exemplo, eu faço um esforço, e não sou só eu, é o corpo docente como um todo, faz esse esforço de tentar ouvir a criança. Eu sou professor do Fundi 1, né, de 6, 7, 8 a 10 anos de idade. São seres humanos, né? Tentar realizar um esforço de ouvir atentamente e perceber aquele ser ali que está falando comigo, sentir ele, né? Isso significa realizar um certo desprendimento interior, né? De querer, já sei o que ele vai falar. É aquela coisa que você automaticamente cria muitas vezes, né? Já sei o que ele vai falar. Ai, que saco, de novo ele vai falar alguma coisa. Tentar soltar todos esses preconceitos interiores, abrir um espaço e ouvir. Isso é um esforço de atenção, isso educa a atenção. E esse esforço que o próprio educador faz, e aí é uma crença minha, eu acho que de uma maneira ou de outra, misteriosamente, o aluno sente. O aluno sente. Ele sente que ele está sendo ouvido de verdade. E é como se fosse um chamado para ele também realizar esse tipo de esforço de atenção, de se perceber, né, e perceber o outro. Então, assim, eu acho que para a gente pensar numa educação da atenção hoje, dentro de uma escola, passa primeiro por uma compreensão, assim, da, da parte diretiva, né, do corpo docente, da importância disso, porque dá trabalho, está entendendo? Dá muito trabalho a ser assim.
E não só dá trabalho, como realmente exige que se compreenda a importância disso, porque a maioria das pessoas não compreende a importância disso, a maioria das escolas não compreende a importância disso, né? E é compreensível que não compreendam, porque, de fato, fala-se, assim, agora está começando a se falar muito, mas se experimenta pouco, né? Eu acho que é uma questão de experimentação. Você experimentar um estado de atenção e que produz uma certa tranquilidade, né? E que mesmo que produza uma certa tranquilidade, não resolve os problemas, mas permite uma aproximação dos nossos problemas de uma outra maneira, de uma outra forma, né? E então assim, eu acho que assim, Epiteto, por exemplo, ele não dá fórmulas para como educar os jovens, as crianças dentro de uma escola, tá? Mas ele dá sim uma fórmula, uma maneira de praticar para adultos. Acho que tem Uhum. claramente ali assim uma educação de adultos que a gente mesmo não tendo um mestre vivo, né, a gente pode utilizar esses textos para praticar. Isso é uma coisa que o Hadot fala assim, e eu concordo plenamente com ele assim. Claro, é uma coisa que a gente vem tentando, e claro que tem certas distrações em relação ao tema. A gente vê todo esse material publicado sobre o estoicismo que não tem nada a ver com o estoicismo, né? Mas, assim, estando por detrás, muitas vezes, desse material, intuito de ganhar dinheiro ou não, são tentativas de praticar o estoicismo, né? Eu acho fundamental, seria fundamental na formação dos professores, uma vez por ano que seja agora, né, antes de eles voltarem às aulas, ter uma pessoa como você com um assunto como esse, para mostrar que a atenção, porque eu falei da atenção nas questões cognitivas, eu sou muito voltado para a epistemologia das virtudes, né? A virtude do conhecimento, quer dizer, pode ser melhorado, pode ser coisas que são vícios epistemológicos, nos levam contra o conhecimento de qualquer coisa, e as virtudes. Então, eu gosto muito da epistemologia das virtudes, mas eu fico muito em cima dessa prática da cognitiva, né? Você já levou isso para atenção, para olhar para o aluno de uma forma atenta. Então, quer dizer, olha o âmbito da sua pesquisa. Né? Isso dentro de uma escola, na formação dos professores. Pega uma vez por ano, leva o Danilo para falar numa escola, uma vez por ano, pronto. Mas isso tem que partir de como parece que essa sua escola tem essa preocupação. Né? Se a direção lá não tem essa preocupação, não enxerga assim, os professores não vão ter essa oportunidade de ter uma formação mais ampla sobre atenção, sobre cognição, sobre como olhar um ser humano sem um rótulo, sem rótulos, né? Falta um pouco das escolas se abrirem a esses tipos, são poucas, essa sua, infelizmente, é uma exceção. Não, uma exceção da exceção, assim. E, assim, e, você tem razão em É que dá fazer esse... trabalho, dá trabalho, tem que mudar, tem que fazer outra coisa. Ah, tem outra coisa que a escola está querendo, os professores também estão cheios de coisa, atolhado de muito trabalho. Então, dá trabalho. Eu até entendo, não concordo, mas eu Entendo. entendo. Tem uma outra coisa, uma outra questão também, né? Assim, é necessário uma certa assumir um certo caminho para si mesmo, né? Como desenvolver a atenção em si mesmo não é uma questão que você faz de um dia para o outro, é preciso que você queira isso para sua Uhum. vida. É. Então, assim, tem essa questão, né? Tem esse porém, não é todo mundo que quer. Ué, mas e tudo bem, né? Não tem como você forçar alguém a querer ser mais atento. Não, a pessoa vive assim, ela cria, ela procria, eu ia falar procria, ela casa, ela tem seus filhos, ela vive assim. Ela não quer realizar esse esforço de prestar atenção em si mesma. Porque quando a gente presta atenção em si mesmo, na verdade a gente está falando do gnose auton, conhece a ti mesmo, né? E quando a gente e o caminho do conhecer-se não é todo mundo que quer. Isso é um fato. Não é todo mundo que quer. As pessoas podem falar, eu quero me conhecer, estou lendo livros, tudo mais. Tudo bem, mas quando você ensina para ela uma técnica de prestar atenção em si mesmo, ela se assusta. Porque
De repente ela se olha, ela se vê, e ela vê que, e ela percebe que aquilo que ela imagina de si mesma não é quem ela é. De repente ela tem ali a visualização de um aspecto real de quem ela é e ela não gosta. Claro, a gente não vai gostar. E dói, né? E Mas dói. isso é fundamental. O Causa um conheça-te a ti mesmo, ele é importante porque nós podemos estar errados sobre nós mesmos. necessariamente estamos, cara. Eu acho assim, Se não errados, pelo menos cegos de alguma parte, sempre, né? sempre. Então, por isso esse processo infinito. Pois é, mas não é todo mundo que quer, você entendeu? Isso Não, é uma claro coisa. que não, é melhor, né? Claro, claro. Não tem como você forçar isso. Não, Então, o prestar atenção a si mesmo é totalmente conectado com esse princípio do conhecer-se a si mesmo. Quando você presta atenção em si mesmo, você está prestando atenção, cara. Ou seja, você está vendo coisas que antes você não via. isso. Você tá entendendo? Ou seja, então você está conhecendo coisas que antes você não via. E aí, é por isso a importância do seu enfoque com o processo epistemológico. Porque, de fato, é isso, assim. Eu percebo que isso é uma coisa que eu abordei também na minha dissertação, mas não consegui desenvolver plenamente. A importância do desenvolvimento da atenção para a progressão epistemológica, Claro, é né? fundamental. É fundamental para a progressão epistemológica e ética, evidentemente. A atenção é que nem a respiração. Sem ela, sem a respiração a gente não vive, sem atenção a gente não faz intelectivamente nada. Absolutamente nada. A gente é levado. A gente é levado, exatamente. Aí entra a questão da busca pela liberdade interior, né? Que também não é todo mundo que quer, Não é? todo mundo que quer. Então, acho que é bem delicado esse tema, assim, É. porque quando a gente pensa nas escolas, porque é assim, tem muitos pais que não querem nada disso, querem que seu filho estude para entrar nas melhores universidades, passar nos melhores vestibulares, e é isso. A pessoa não Mas tem se essa... desenvolver as capacidades cognitivas, ele vai ser. É óbvio que ele vai fazer isso, entendeu? Pois é, exato, é uma consequência, né? Pois é, Em qualquer universidade, inclusive em Harvard. exato, mas pois é, mas isso é uma coisa que Epiteto fala, eu acho que a educação de Epiteto é muito boa, assim, no sentido de... E ele é explícito nisso, né? A gente está educando, ele está educando humanos, digamos, para ser seres humanos. Isso. Assim, Desenvolver suas virtudes, suas excelências. desenvolver a sua natureza humana, né? Assim, para usar uma palavra dele mesmo, para desenvolver as excelências humanas. Exato. Aí as conquistas, seja passando no vestibular ou não, isso são consequências. Mas eu Isso é concordo uma... com Piaget. O Piaget tem uma frase mais ou menos assim, que se a gente for passivo intelectualmente, jamais seremos livre moralmente. Então, a base da moral é uma epistemologia. É uma epistemologia. Epistemologia virtuosa, capaz de dar conta das representações, das impressões, das coisas que vêm até nós, para podermos efetivar conhecimento das coisas e nisso conhecer-se a si mesmo e a partir daí ser moralmente livre. Então, para mim, a moral está fundamentada numa epistemologia responsável. E responsável seria o virtuoso. Por isso, uma epistemologia virtuosa das virtudes. E, pô, a gente deixa as crianças 13, 14 anos numa escola, elas são obrigatoriamente 14 anos da mais ativa capacidade cognitiva do ser humano em criança, infância e adolescência, estão na escola. Como é que a sociedade toda está como está? As escolas têm que se colocar aí. Tem, já que elas querem gerar produtos, então elas estão gerando, elas não são empresas, geram produtos, então vamos analisar seus produtos intelectivos. Se a sociedade está como está, uma das causas é a escola. E ela deveria, né, se colocar nessa posição. Mas sabe, mas uma outra questão delicada nesse assunto das escolas também é que a escola ela é uma parte da educação da criança, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, acontece muito com frequência, né? Os pais querem que as escolas eduquem os filhos. Sim. A escola vai educar seu filho. A escola, ela compõe o processo educativo do seu filho. Mas o processo educativo do seu filho diz respeito principalmente ao núcleo familiar. Não, mas eu estou restringindo a escola à Vamos ver. questão cognitiva, né, ao aparato cognitivo. Né? Mas é que tá tudo interligado, né? Sim, Tá tá, tudo... mas para mim a ênfase que ela deveria dar não seria a moral, né?
esses conteúdos morais e todos mais políticos, a criança vive em outros âmbitos. Mas como que ela vai, o jovem, como que ela vai perceber isso através de uma educação cognitiva, desde É que não cedo, tá, é que não tá sabe? totalmente Para desligado. onde ela vai ir, isso não interessa, né? Sim, não vai, é que não tá totalmente desligado. Por Não, exemplo, não tá, não é tá. uma questão moral isso, de você querer olhar para si mesmo, de você Sim, querer sim, desenvolver a sua atenção e prestar atenção em si mesmo. É uma questão moral, isso. Não, entende? mas tudo Então, bem, a escola pode fazer a parte dela, como diria os antigos, uma arte estocástica, né? No sentido uhum, de que eu aumento a probabilidade de, mas nunca eu tenho resultado uhum, efetivo, né? Mas eu aumento a possibilidade para aqueles, né? Um médico pode fazer o melhor que tem, ter o seu melhor conhecimento, fazer o melhor diagnóstico, dar o melhor tratamento. Se o paciente não seguir o tratamento, o médico não tem que fazer. ah, sim. Mas a arte Exato, exato. estocástica é fazer o Tem que melhor ter- que se pode e não, Exato. não garante o resultado. Eu acho que a Acho educação é que, uma arte estocástica. eu acho que a gente está um pouco distante ainda de definir o melhor que se pode, né? Porque é isso, É, hoje em dia, isso. Eu o acho que é melhor por que se aí, né? Essa é a pode, discussão. É o aí, melhor que se pode, hoje compreendido num processo de escolarização, é entendido como botar dentro das universidades, né? eu Preparação. acho que a discussão você pegou o ponto, é justamente aí, o melhor que se pode em educação, né? E não é, né? A gente sabe que não é. E a gente não somos os únicos que sabemos disso. Exato. Aí entra na questão empresarial, de fato, né? Aí entra num outro âmbito Aí mercadológico. entra na questão da demanda, porque de fato muitas famílias ainda pensam assim. É uma questão social, cultural social, assim. Claro, claro, que Por tem que ser exemplo, debatido, tinha que estar na você, mídia, tinha que estar aí na você como discussão. pai, eu como um futuro pai, por exemplo, a gente vai buscar escolas que justamente não têm esse caráter conteudista, de preparação, mas a maioria dos pais ainda busca isso. Não, é um campo para uma grande discussão, mas nem espaço na mídia temos para isso. Porque essa É, droga desse futebol ocupa todo o espaço da mídia, vamos entrar num outro lugar. É um o horror o futebol, futebol brasileiro, que agora rouba é o sanguessuga das BBB. nossas mídias. Oi? E agora é BBB, todo começo de ano é Eu BBB. vou te contar, então não, nem quero falar de mídia, que daí eu já vou ficar mal-humorado no domingo. Domingo tá bonito, aqui em São Paulo abriu o sol finalmente. Oi? No domingo tá bonito, aqui abriu o sol finalmente, tá É. chovendo. Aqui o dia tá bonito, finalmente ficou nublado. Porque tá uma seca aqui, tá dando uma chuvinha aqui, o dia tá bonito hoje, tá nublado e chovendo. Não, cara, aqui é o contrário, não para de chover. Pois é, o Brasil todo, não para de chover, aqui no sul não chove. Agora tá começando a querer chover. Danilo, eu queria te fazer mais uma pergunta. Pois não. Agora, assim, ó, no blog lá, no Face do Aldo, do Estoicismo Brasileiro, Brasil, tem lá uma pergunta que eu não vi de quem era, mas assim, como aplicar o estoicismo em momentos de tensão com apresentar um trabalho para um público? Eu olhei aquilo, logo que eu li isso, eu ri. Depois eu fiquei pensando, o que me afronta nesse tipo de pergunta sobre o estoicismo? Danilo, por que você também riu? O que tem essa frase que nos dá um certo desconforto? Cara, eu acho assim, o primeiro ponto, que a impressão que dá é que de pegar o estoicismo como se ele fosse uma caixa de remédios, né? Vou pegar essa pílula aqui, Muito bom. essa pílula aqui, a minha caixa de estoicismo. Aí de vez em quando, não, você tem que apresentar um trabalho, deixa eu lá pegar minha caixa, estoicismo. Essa pílula aqui que vai me preparar Isso. para ficar tranquilo numa apresentação. Assim, a primeira coisa que me veio é isso, né? De novo, tratar o estoicismo, e aí não só o estoicismo, todas as tradições espirituais, como se elas fossem caixas de ferramenta, caixas de remédios, onde você pega ali um remedinho e, opa, agora eu tô bem. Isso é uma impressão que trouxe, assim, bem grande, né? Mas e eu fico pensando onde essa pessoa tirou esse pensamento, se foi de uma faculdade, porque eu também vejo, né, no YouTube alguns grandes filósofos falando sobre estoicismo e falam sobre isso. Eles falam sobre isso, né? Estoicismo é uma forma de auto-fortaleza interna para as coisas da vida. Não, mas não, peraí, não é isso.
é uma forma rasa e deturpada de enxergar o estoicismo, mas que vem de horrores, né? Porque é o tipo de autoajuda aí, como você disse, caixinha de remédio. É, Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou responder uma pessoa dessa? Eu tenho que fazer um tratado, vou mandar ler os livros do Aldo, do Danilo, do Diogo, do Tarquínio, porque depois a gente conversa, né? Então, ao mesmo tempo que o estoicismo ele é da moda, ele é um da moda corrompido, deturpado, que não é estoicismo e que perde a principal essência dele. É isso que eu acho que é o pior, né? Não vai conseguir uma ajuda aqui, vai ficar bravo com o estoicismo, porque o estoicismo não ajuda, e não pegou nem né, um pouco mais do muito que ele tem para oferecer. isso é muito curioso, cara. Isso me lembra de uma anedota. Assim, um amigo meu, uma vez, ele fez um retiro lá de 7 dias, de ficar meditando todo dia, né? E aí, depois que ele voltou, ele falou assim pra mim. Não, eu perguntei pra ele, e aí, né? Tá mantendo a prática de meditar diariamente, né? Nem que seja lá 20, 30 minutos por dia. Aí ele disse assim, cara, não, eu não parei de meditar porque não aconteceu nada. Fiquei lá 7 dias meditando, não aconteceu nada, não resolveu nada. Juro por Deus, cara. E ele tava assim, incomodadíssimo. Aí eu falei, cara, mas não é assim que funciona. Você tem que continuar todo dia sem esperar nada. Lá foi o início, ele achou que lá era o início, meio e fim. Pois é, isso meio fim, entendeu? Um pouco dessa atitude de caixinhas de remédio. É, E, isso. e eu, e eu falo, quando eu converso com as pessoas sobre essa questão da meditação, né? Falo para ela, tava falando isso para uma amiga recentemente, que ela falou que ela tá sentindo essa inspiração para começar a meditar, para meditar todo dia. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, você não vai conseguir meditar todo dia. Você não vai conseguir sentar 30 minutos diariamente e só isso. Você não vai conseguir sentar 30 minutos diariamente porque a vida vai te conduzir para fora, vai te distrair, sei lá o que. Eu falei para ela, eu falei, eu demorei 7 anos. Eu demorei 7 anos tentando todo dia para criar essa disciplina. 7 anos. E quando eu falo isso porque eu mesmo fiquei impressionado. Quando eu olhei para trás, eu falei, meu Deus, eu demorei 7 anos para criar o hábito. E aí é um tema bem epitetiano, né? Criar novos hábitos. 7 anos para criar o hábito de sentar todo dia e meditar. 7 anos, cara. Então, assim, por isso que a gente ri quando a gente pega esse tipo de pergunta, né? Porque, assim, e Epiteto é muito claro disso, né? Para se preparar para situações que são muito mais difíceis, a gente já tem que ter exercitado muito com questões pequenas, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem, Danilo. Danilo, queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, algum recado para dar. Acho que te agradecer de novo, foi muito bom esse papo, hein? Muito bom mesmo. Você, olha, fez muita diferença na minha vida, cara, e continua fazendo, né? O Pô, trabalho da filosofia clínica em particular, mas principalmente esse laço através de Epiteto, né? pô, eu lembro nós conversando lá no Café Colonial, Nossa, em Morro Reuter, olhando aquela paisagem, né? eu lembro. Batemos altos papos ali. Pô, ali foi muito bom. Eu lembro muito da nossa convivência aqui, né, em Porto Alegre, na Serra. Foi muito bom, foi muito tranquila. Uma Foi muito... experiência incrível. Olha, vou te falar que Sinto não. essa mesma ligação contigo. Eu gosto muito de você como pessoa, fundamentalmente, mas como pesquisador. Eu acho que você, o Diogo, nossa, vocês têm uma perspectiva e outros, né? Que eu não vou falar, se vou me esquecer, a Fernanda tem uma perspectiva fantástica da filosofia de Epiteto, estoicismo. Eu admiro demais vocês. Queria muito ver a sua dissertação publicada. Ela, ela ajudaria. Eu preciso fazer uns ajustes nela e vou tentar fazer isso. Mas acho que é isso, essa admiração principalmente pela pessoa, né, cara? É Acho que isso é isso. uma coisa que, claro, excelente pesquisador, excelente percepção para as coisas, mas essa questão da pessoa, né? A gente vê como o estoicismo ele ainda está vivo, ele pode viver ainda dentro das pessoas, né? Nesse sentido, assim. Isso. Aí não só o estoicismo, outras tradições também, né?
E apesar do tempo e da distância, né? Isso que é interessante. Exatamente. Nos veremos ainda, com certeza, ao Certeza vivo. absoluta. Com certeza. Danilo, muito obrigado. Só te agradecer. Um excelente papo, coisa boa poder falar com você, saber Eu como que- você está, das suas pesquisas. E eu, pessoalmente, o escafandrista aqui fica sempre à disposição. Quando você quiser falar alguma coisa, o canal está aberto, obviamente. Sempre. E eu, Combinadíssimo. pessoa também. Eu que só tenho a agradecer, meu caro. Excelente papo, excelente companhia. E eu estou acompanhando os canais. Tá bom. Vamos que... Obrigado, Danilo. Opa, peraí. Obrigado, Fernando. Travou o vídeo no final aqui. Tudo Voltou. de bom, Danilo. Felicidades, boas Felicidade. pesquisas e bom estudo de grego antigo. Valeu para Ah, você valeu, Danilo. também. Abraço, cara. Tchau, tchau.